tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aborda uma questão muito controversa, trazida por Léo Schnebly, de que a roda de Sansara, de que os ciclos de variadas encarnações uma após a outra teria acabado. Bom, isso acabou trazendo, há meses atrás, eu acho, uma grande repercussão quando o Léo deu uma entrevista no programa lá dos meninos do Paranormal Experience, e acho que até hoje, ainda é assim um motivo de grande discussão. Eu sei que tem muitas cabeças, diferentes e cada um pensa de uma forma com relação tanto a esse assunto como a qualquer outros assuntos que a gente aborde aqui no canal. E eu pessoalmente ainda não consigo bater o martelo sobre certas informações e ter uma opinião muito concreta sobre as coisas, porque eu acho que a gente tem muito poucas informações realmente que dê para serem confirmadas. Mas uma coisa que situações assim traz, não só do Léo, mas de outras pessoas da espiritualidade que eu gosto de ouvir, é a questão de se ampliar a consciência, a questão de se ampliar a percepção das coisas. Isso é muito importante. Agora, independentemente da sua opinião formada sobre isso, neste vídeo eu te convido a que você acesse e obtenha uma percepção a respeito disso, mas muito mais interna sua. E essa questão que eu quero trazer aqui vai muito mais além do que achar uma resposta sobre estarmos certos ou errados com relação a essa afirmação. Ou seja, no fundo, não importa se isso é verdade ou loucura da cabeça de Léo, de uma mente um tanto quanto reflexiva, imaginativa demais, aliás, como a minha também é, mas que busquemos investigar mais fundo em nós certas coisas que ele falou ali naquele episódio e que são imprescindíveis para o nosso crescimento pessoal. Eu tô falando de certas partes do vídeo em que ele reforça, insiste na questão do nosso autoempoderamento, autorresponsabilidade, o que faz total sentido com o que a gente tem vivido, pelo menos da minha percepção, porque certezas a gente não vai ter mesmo. Cada pessoa desse planeta é um universo imenso de coisas, e coisas às vezes diferentes, contraditórias, de qualidades as mais diversas. Então, talvez seja totalmente natural, que algumas coisas não façam sentido para todos. E se você for pegar certas pessoas da espiritualidade, algumas que trazem grandes revelações, e outras que trazem certas situações muito relacionadas à questão do autoconhecimento, como o Ari Barbosa, o Jean Valjean, a Marise Dalino, a Kelren Canedo. Não sei se eu estou esquecendo de alguém assim que fala muito por esse viés, mesmo que utilize palavras diferentes, utilize esqueminhas de explicação de certas coisas, mas de formas diferentes, mas tem alguns pontos ali que batem, principalmente nessa questão do nosso interno, nessa questão de que a gente precisa se autoempoderar de nós mesmos, e parar de esperar essa ajuda que venha do externo, porque nós somos deuses em algum sentido. O Luiz, Antônio Gasparetto falava muito disso, E é claro, todas essas pessoas e todas as demais que de repente tem aí que eu não falei, elas têm diversos assuntos que gostam de abordar e tudo mais. Tem diferenças, uns vão por
por um certo lugar, outros vão por outro. Mas em geral, né, diz que tem a ver com o que o Léo também falou, passa muito por um filtro, por um caminho de pare de esperar tanto do divino, das coisas externas, dos outros, de ter medo e tudo mais. E assuma o seu Deus, a sua deusa, a sua fonte interna em você. Na verdade, né, parece que tudo muito se repete, mas é porque, como alguns já disseram, né, tudo já foi falado. Agora só resta a repetição até que a gente tenha essas experiências e assimile elas de uma forma melhor, né, na nossa vida. Essas experiências que a gente passa, eu digo, né, no dia a dia, e tenha novas formas de interagir com esses conteúdos na gente, né, e dessa forma no externo, nas coisas que acontecem. Uma coisa, né, que eu percebo, às vezes assisto a algum vídeo do Ari, né, Barbosa, e ele tem falado muito, e algo que o Léo também falou nesse vídeo para com essa culpa, medo e apego. Eu gosto muito, né, de assistir esses vídeos porque são informações às vezes que você nunca parou para pensar, né? E se elas vêm através dessas pessoas, elas talvez não sejam inventadas, né, por uma mente tão brilhante e cheia de conteúdos, mas elas talvez venham de algum lugar, de outros seres que trazem essas informações, ou mesmo de suas lembranças, como é dito, né, em alguns casos. Mas o que eu gosto mesmo, né, dessas informações é aquela coisa que eu já trouxe em algum vídeo aqui, falando de um arquétipo presente num conhecimento que eu já trouxe aqui também, falando assim por cima, que é o sincronário da paz, que é o selo enlaçador de mundos branco, que fala muito sobre isso, né? Sobre a ponte criada onde diversas informações são enlaçadas e abrem novos caminhos de percepção. E eu não sei qual é o caminho que de repente você possa estar traçando na sua própria vida para se livrar, né, desses verdadeiros vilões que são essas três coisas, né? A culpa, o apego e o medo. Eu, sinceramente, achei um caminho assim muito fácil, né, e popular, que é mandar tudo isso a merda. Principalmente quando eu estiver no meu centro. Em que sentido? É porque muitas vezes as questões que se levantam com relação a isso, elas vêm como formas assim de sensações muito ruins que quando você sente na sua sensibilidade, na sua percepção, às vezes você não consegue fazer tão fácil isso, esse sair de todas essas situações, que na verdade só são ilusões, né? É algo mental assim, mas que causa tamanho desconforto por vezes, dependendo de como você estiver, de onde você estiver, as influências que você estiver sofrendo e o porquê disso, né? Que muitas vezes cai nas suas fraquezas emocionais, na sua inabilidade com as questões. E nessa imaturidade que a gente está aprendendo através dessas vivências que a gente tem no dia a dia, de situações muito cotidianas ou não, a ultrapassar. Outra coisa, né, que muitos deles falam, e que eu confesso que eu tô nesse processo, porque às vezes eu não me auto-percebo ainda. Quando você tá no meio da situação, às vezes você não consegue se auto-perceber. Você se percebe depois, quando você vai pensar sobre o assunto, né? Mas outra coisa é a questão da autorresponsabilidade em nós, em detrimento de responsabilidades que não são nossas e são dos outros. Ou seja, né, essa questão que quando você pensa no lado simples dela, é total realidade, né? Assim, de que seria melhor se fosse assim,
que é a questão de deixe com o outro o que é do outro. Só que no dia a dia e nas coisas corriqueiras, isso às vezes não é tão simples assim. Simplesmente porque a gente está aprendendo. Agora pense, né? Voltando àquela questão falada no início, né? Que é a questão de que a roda de Sansara acabou. E se realmente não existe aquela questão do ratinho dentro lá daquele globo, que ele fica correndo no mesmo lugar, dentro de um laboratório controlado por pessoas, seres humanos, sem nem saber por que ele está correndo. Ó, se você for observar por esse lado, faz muito sentido sim. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas pense. É interessante você abrir a mente para pensar no e se? E se for verdade? O que não dá para realmente saber, né? Não com as condições que a gente tem, com a amplidão de informações reais que a gente tem acesso de verdade, mas em mim isso suscitou uma pulguinha atrás da orelha. E não é assim, uma pulguinha atrás da orelha no sentido de acreditar em qualquer coisa ou em tudo que falam, mas é que tem coisas que fazem sentido quando você olha por certos vieses. E tem uma coisa, né, que um professor da uma universidade falava, né, o Marcos, da MTC, né, da medicina tradicional chinesa, que ele falava assim, uma vez ele falou assim pra gente, pegue um tema, certo? Pega um tema aí, você. Me dá 30 minutos. Nesses 30 minutos eu vou criar um argumentário positivo sobre aquele tema. Ah, isso aqui é bom por causa disso, isso acontece assim por causa daquilo, nananã, tudo isso. Pegue o mesmo tema. Me dê 30 minutos, os mesmos 30 minutos. Eu vou destruir tudo que eu falei sobre aquilo, né? Por quê? São vieses. A gente não tem visão total das coisas. A gente tem pequenas partes de visões. Tem um mito, né, dos orixás, que eu não vou lembrar quais eram os orixás, não vou lembrar como que era, mas era a historinha de um espelho, eu acho que se quebra no céu, e cada um fica com uma parte. Meio que nessa visão, sabe, daquele conto hindu que fala que cada uma via a parte do elefante e definia que aquele elefante era, sei lá, aquela orelha dele leve e que fica balançando. O outro falava que era o rabo, o outro falava que eram as costas, que era forte, né? O outro falava que eram os pés, né, super pesados no chão, né, enfincados e tal, seguros. Questões assim suscitam muito esse viés, né, de visão. Essas questões que às vezes a gente não vê por estar olhando só um buraquinho dessa fechadura, e a gente não vê que existe a porta inteira, e quando a porta se abre você vê outras coisas que não dava para ver através dessa pequena fechadura, desse pequeno direcionamento, de uma aberturinha assim que você tinha acesso. Eu antigamente ficava bem mais louca, né, com esse tipo de assunto, assim, no sentido de querer saber o certo, né, mesmo já tendo ouvido aquela expressão muito comum, né, dentro da espiritualidade, de diversos conhecimentos de que não existe o certo e errado. E hoje, né, eu poderia dizer que eu escolho deixar, né, essa minha cachola, todos esses conceitos, né, até muitos conceitos que eu utilizo no dia a dia, né, mas meio que abertos assim a mudanças dentro da minha cabeça, por mais que às vezes eu ainda caia nisso, de ficar matutando, né, e me perguntando, nossa, mas como será que é isso, né, tentando encaixar conceitos e percepções que já tive, sabe, coisas muito assim. Agora, sobre tudo isso, né,
Uma coisa que nunca me encaixou muito bem é a questão de não lembrarmos de nada. Pode ser verdade aquele viés de que, mas se uma vida, se um trauminha de infância você já dá louca e não consegue resolver, imagine com 14, 15 vidas nas costas. Faz sentido essa visão, mas faz também sentido a outra. De que se eu não lembro, eu estou passando por coisas sem saber, tô levando nas costas, tô caindo, tô levantando, tô igual o ratinho lá do laboratório, correndo atrás de uma coisa que eu nem sei o que é. Faz sentido. E ainda mais, para mim, pelo menos, faz sentido que se eu entendo que certas coisas aconteceram, eu agi de tal forma, fulano ou ciclano agiu de outra forma, nós nos pegamos, brigamos, sei lá o que fizemos um com o outro. Depois viemos uma página nova, em branco, entre aspas, não nos damos bem. O que fica é como que eu curo algo em mim que eu nem sei que tem. Ou que por essas informações, né, foram implantadas. Isso é muito sério, né? Quando a gente para pensar mesmo sem julgamento. Sem falar, não, isso é besteira. Imagina que isso vai acontecer, será? Eu sempre deixo em aberto, porque eu falo muito isso com a minha espiritualidade. Eu falo, nossa, pode ser que isso seja verdade, hein? E pode ser que durante toda uma vida e todas umas vidas a gente acreditou tanto nisso que isso se fixou. Isso colou. E a impressão que me vem deles é assim, filha, não se preocupe com isso. Não é essa a parte importante. É isso que eu queria trazer aqui. Não é essa a parte importante, porque enquanto a gente está brigando para saber se isso é verdade ou mentira, partes importantíssimas que a gente tem que olhar dentro da gente estão sendo esquecidas. Porque essas partes das histórias que as pessoas estão trazendo à tona, tá? E não é só o Léo, gente, tem mais gente falando sobre isso. Se fosse só ele, eu falava, é um louco falando. Observem o que as pessoas têm trazido aí por aí. Às vezes elas não falam tão abertamente sobre isso, mas certas frases, certas coisas que elas colocam, sabe? Às vezes até de um jeito cuidadoso, levantam essas suspeitas na gente. E uma coisa que me veio assistindo uma live do Ari Barbosa, porque não tem jeito, né? Você vê às vezes pessoas falando coisas que nunca foram faladas dessa forma, né? E que são diretamente contrárias, cara, ao que você acredita. Então, você vê pessoas falando sobre isso, que existem complôs, que podem existir coisas assim, e que a gente tá vendo como você tá confiando, cara, que aquilo é real. E já pensou se não é? Eu penso nisso também. Não é impossível, entende? Diante do véu, a gente não vê nada, cara. A gente não sabe de nada. Não é mostrado, não é devidamente explicado certas coisas. Já parou pra pensar nisso? Mas uma coisa que me veio assistindo, né, uma dessas lives do Ari, né, em que ele falava e trazia certas coisas, você fica até tonta, né, com o que ele tá falando. Porque você fala, nossa, que loucura, né? Ou é muita loucura dele, e aí também a gente pode colocar nesse bolo o Jeová Elan também, e todas as outras pessoas que estão trazendo sobre isso, né? Ou talvez seja verdade, ou parcialmente verdade. Mas uma coisa que me veio, né, e que eu já ouvi também o Ari falando sobre isso, que é a fonte, né? Uma coisa que me veio quem sabe tudo isso aqui não seja um grande teatro, que a Auren Canedo também fala disso. Quem sabe tudo isso aqui não seja realmente um grande teatro que a gente acreditou, que a gente foi
não sei se manipulado ou levado a crer, ou a gente, na nossa bobice, na nossa infantilidade, o que faz pensar também, né, que adultos enganando crianças é algo meio covarde, né? Agora, se a gente pensar que são crianças pensando ser adultos enganando outras crianças que não sabem, talvez encaixe um pouco melhor. O que eu quero trazer com isso? Porque esse tipo de informação traz muita contrariedade, mas com aquilo que é a nossa crença, com aquilo que já está estabelecido dentro dos padrões considerados normais e principalmente seguros dentro da gente. A gente tem certeza, mas quem tem certeza de alguma coisa nessa vida? Ninguém tem, ninguém pode ter. Não há essa explicação tão clara. E ainda vem uma coisa na minha cabeça, mesmo as pessoas que pensam ter, será que não é fácil manipular? Para dizer essa é uma verdade? Cara, eu viajo nesses negócios. Eu não consigo não parar para pensar. Mas voltando aqui, né, ao contexto anterior, só para eu não me perder muito nisso, porque isso não leva muito a nada, sabe? Só deixa a gente meio louco. Uma coisa que me veio quando eu tava assistindo, né, uma das lives, que eu nem vou saber qual que é, mas talvez depois eu coloque alguma live aí que me vier na intuição de colocar do Ari, né, para vocês verem sobre coisas que ele está falando e que causam esse tipo de reflexão na gente. Mas uma coisa que me veio é assim, será que por esse viés não são crianças pequenas, entre aspas, inocentes, né, no caso nós, sendo enganadas por falsos doces? Sabe aquela história do palhaço, essas coisas que acontecem, que são até sérias, né? É uma coisa séria isso que acontece, de dar o doce para a criança pegar na mão e o adulto levar ela embora, sabe esse tipo de coisa? Será que não são crianças aparentemente inocentes ou meio que inocentes, num certo viés, enganadas por outras crianças, né, que se sentem poderosas ou que acham que têm o controle? Mas e onde está a fonte dentro de tudo isso? Me veio essa pergunta, né, quando eu estava assistindo, porque ele falou algo de fonte, ele estava falando uma questão de chamar Deus de Deus, né? Eu tive isso, né, nos últimos tempos. Eu falei, nossa, acho que eu não vou mais chamar Deus de Deus, eu vou chamar de outra coisa. Mas foi uma besteira, né, de certos minutos, dos 5 minutos que vem certas ideias e você, nessa loucura de ideias tão contraditórias, né, você chega a duvidar do que está fazendo, mas muito mais do que, e com relação, né, essa coisa de Deus, né, porque tinha uma época que eu estava ouvindo muito o Jean Valjean, né, e ele fala muito do demiurgo, fala dessa questão, né, de Javé, de Deus, de toda essa loucura, né, que é essa criação criada por um Deus louco, né. E eu falei, eu não vou mais chamar de Deus. Eu pensei, eu vou chamar de outra coisa, né. Mas aí a minha espiritualidade geralmente vem e eles me acalmam, né, nesse sentido. Eles falam, Van, o que importa é a sua intenção. Não tem a ver como você chama Deus. Você já observou, às vezes, uma palavra que era bonitinha, mas ela vem num contexto para você que te sentir mal? E você já observou, às vezes, né, certas expressividades que até eu mesma uso, né, elas, que é a questão dos palavrões, né? Eu quero até trazer um vídeo sobre isso, né? Porque eu acho interessante abordar o palavrão de outra forma. Mas isso é uma fala para outra vez, né? Porque dá para fazer todo um vídeo completo a respeito disso. E eu ainda tenho que desenvolver sobre isso, né? Não dá para falar assim rapidamente.
Então eles dizem que muitas dessas questões têm a ver com a nossa intenção. Se eu estou me conectando, né, com essas forças e tendo uma boa intenção naquilo, é isso que vai prevalecer. Por mais que existam no mundo e que eu tenha entrado em outros vieses particulares que trazem visões negativas sobre essas mesmas palavras, expressões ou situações. Isso não é muito difícil de ocorrer, né? Você vê as palavras, elas são facas, não só de 2 gumes, mas de vários outros gumes. São multifacetadas, são amplas visões que te levam mais para cá, mais para lá, e conforme elas cortam, né, essas pizzas em fatias próprias de cada conhecimento, né, elas derivam em conhecimentos muito próprios e específicos e às vezes contraditórios totalmente um ao outro, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, a aceitar, né, o que é contraditório àquilo que a gente acredita, porque a grande maioria das coisas vão ser contraditórias ao que a gente acredita. Já pararam para pensar nisso? E se você for considerar de uma forma não literal certos conceitos que eles trazem, né, e que traz meio que esse medo na gente, frutos da gente não se autossustentar na gente mesmo, querer controlar, né, as coisas para que tudo dê certo, mas a gente sabe que a vida não tem controle. Se a gente olhar esses conceitos que eles trazem, mas não de uma forma tão rígida, exatamente dessa forma que eles estão trazendo, mas se a gente abrir um pouquinho o leque disso, isso se torna uma coisa interessante. Se você fala assim, ó, não tem mais vida passada, acabou tudo, era tudo uma mentira, nos enganaram, nos deixamos ser enganados, pela nossa própria ignorância. Mas se por um outro lado você falar assim, tá, mas eu ainda acredito que existe, beleza. O que tem de comum nas duas coisas que a gente pode trazer e que pode nos fazer bem em tudo isso? É a questão de que, de alguma forma, a vida passada não existe mesmo. Se tudo é agora, e se eu tô vivendo agora uma dificuldade que eu tive imensamente numa vida passada, isso está acontecendo agora, neste corpo. Eu estou sentindo essa dor e essa dificuldade com tal coisa que eu não sei lidar ainda na minha vida. É agora, é nesse corpo, é aqui, na Vanessa. Não é na vida passada que eu já vivi. Ou seja, a gente está se auto-amarrando nas situações em que a gente vive e que a gente não aprendeu a lidar. Os verdadeiros boicotadores dessa Matrix na nossa própria vida é a gente mesmo. Porque se tem alguém lá fora que não está nos obrigando, mas está manipulando, enganando, sabe? Se fazendo passar de lebre em pele de cordeiro ou qualquer coisa nesse sentido, e se não existe uma obrigatoriedade, né, porque muitos deles falam isso, então quem está se enganando? É a gente. Independente de haver um complô, uma coisa meio assim, sabe, meia filme assim, americano, com aquelas histórias do FBI, da KGB e todas aquelas coisas que a gente assistia nesse tipo de filme, né? Independente de haver isso, o problema real está na forma em como a gente está vendo o exato agora. Puta, cara, é tão simples, né? Que a gente precisa complicar, né?
que às vezes a gente até arranja sarna para se coçar, né? Para duvidar um pouco mais, para ter um pouco mais de medo, para se culpar um pouco mais das coisas que a gente não conseguiu fazer diferente. Olha que absurdo, né? Quando você para e vai para esse simples, você vê que realmente faz algum sentido isso tudo. E qual é o fator em comum, né? Independente de ter acabado essa roda toda, o nosso poder, né, de melhorar aquelas picuinhas, aquelas coisinhas que a gente tem na gente mesmo, que a gente se importa com o que tá lá fora, é o grande milagre disso tudo. A grande questão, no final das contas, é ultrapassar essas questões, independente de como sejam, né? De como estejam as coisas no umbral, né? E mais precisamente no nosso umbral, né? Tem essa questão também, né? Com relação ao Léo. Porque e se isso, de alguma forma, foi apenas a visão do próprio umbral dele sendo quebrado, de alguma forma, né? É só uma visão, né, que eu trouxe aqui daquilo que eu pensei, do que ele falou. Mas, de fato, a gente não tem como saber nada disso e talvez não importe tanto assim. É que a gente, ser humano, é curioso por natureza. Quando vem uma coisa, a gente quer saber se aquilo é real ou se não é, né? Quando você passa na frente de um acidente, por mais que você fique, nossa, que horror, você quer olhar para ver o que está acontecendo ali. E a curiosidade, gente, é uma coisa normal do ser humano. Faz parte desse pacote que a gente veio experienciar e vivenciar aqui, né? E é incrivelmente boa essa curiosidade para outras coisas que não seja tão negativo, né, nas nossas vidas, como conhecimentos que a gente adquire, percepções da gente mesmo que a gente tem, da vida das outras pessoas, das pessoas ao redor, das situações que nos ocorrem em comum e que a gente acha até engraçado, né, certas coisas que ocorrem. Porque se tudo nesse universo é mental, né? E se a ilusão de uma criação mental que você fez e que não foi muito boa assim para você for quebrada, aquilo não vai desaparecer? Talvez não imediatamente, né? Talvez com um certo tempo, ou conforme você vai fazendo certas escolhas, né? Tem vários filmes que, quando você vai pensar nesse assunto aí que o Léo trouxe, e você olha certas questões do filme, tem um com a Nicole Kidman, que eu não lembro, eu vou pesquisar depois para rever. Quem sabe se eu ver que tem algo relacionado a isso, eu até faça, né, um vídeo sobre ele. Mas tem um que às vezes vem na minha memória, né, quando eu penso em assuntos assim, que era uma cidade, cara, onde as pessoas, eu não lembro se elas eram robôs ou se elas sofriam algum tipo de lavagem cerebral, mas que era muito interessante, assim, que era uma sociedade perfeita, mas conforme ia passando o filme você ia vendo que aquela sociedade não era tão perfeita assim, sabe? Era uma coisa meio assim, meio estranha. Vou procurar aí depois, se eu achar pertinente eu trago aqui. E talvez realmente, né, a gente não deveria focar no se é verdade ou mentira o que ele trouxe. Não mentira, né, mas uma ilusão, de repente, uma forma que ele viu algo. Porque isso confunde demais, né, a nossa mente, e eu acho que isso diminui ainda mais as nossas possibilidades de estarmos realmente centrados na gente, para aquilo na vida e no diário que realmente vale a pena,
e no que realmente a gente precisa prestar atenção. Agora, uma pequena historinha que me veio à cabeça, né, disso tudo e como lidar com isso de uma forma lúdica é pensar assim, mais ou menos. Vamos supor que o umbral realmente acabou, ele foi todo dissolvido, todas as historinhas para boi dormir foram dissolvidas também. As pessoas que estavam lá acreditando que aquilo era uma realidade foram direcionadas para outras coisas melhores, mas por outro lado, né, e principalmente na questão dos projetores astrais, né, eles saem do corpo, eles vivem histórias, resgatam pessoas. E como assim, gente, não existe umbral ainda? Percebe a loucura? E me veio uma historinha na cabeça sobre isso, né? E se a gente pensar que realmente tudo isso foi destruído? Não existe mais. O que existe são nossos umbrais pessoais. Porque esses cabe a nós mesmos dissolver com as nossas próprias atitudes. E cara, como é difícil dissolver certas coisas às vezes, né? Assim, de padrões, sabe? De crenças, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha que não tem jeito, daquilo que a gente acha, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nesse sentido, né? Esse é um dos ingredientes maiores, talvez, dos nossos umbrais pessoais, né? Porque, cara, tem uma historinha ali, sabe? Tem uma vítima ali pra gente alimentar. A gente se sente, coitado, injustiçado com relação àquilo. E aquilo faz muito sentido para esse meu lado humano, né? Embora não faça para os outros lados meus. E aí você pensa assim, mais ou menos: nossa, mas se não existe umbral e eu tô sendo atacada nos meus pensamentos ruins, nos meus sentimentos ruins, nos medos que tenho, nas questões que tenho de baixa estima, de medo, que eu já falei, né? Insegurança, de tal coisa não vai dar certo, de questões mil aí que não me vem à cabeça agora, mas de rigidez de pensamento, de pensar a vida é assim, fulano é assado, eu sou assim, todo mundo é de tal forma, isso aqui não tem jeito, tá tudo caminhando de mal a pior nesse país, nesse mundo, olha aí as coisas como estão, nos noticiários, na vida de fulano que falou que aconteceu tal coisa. Você percebe? Só resta isso. Se o umbral não existe mais, e por um lado, sabe, uma parte minha prefere acreditar nessa historinha de que ele realmente foi dissolvido. Porque se ele foi dissolvido, o que resta disso tudo? Só eu, a Van, né? Com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com aquilo que ela não engole de forma nenhuma. Ela fala: não engulo isso, não aceito. Você já parou para pensar nisso? Aí só existe, né, aquela certa visão que a Kelren traz, né, e que outros espiritualistas também trazem por aí, que é a questão de que só existe o dentro, né, não existe o fora. E é tão difícil, né, a gente encarar isso quando a gente está sentindo na própria pele algo que a gente acha que é de fora. Você já deve ter sentido algo assim, e que te dá raiva, e que te dá sentimento negativos mil aí, de culpa, de medo, de insegurança, de ignorâncias mil aí que você tenha guardado nessa sua cabeça. Babaquices, né, muito humanas. Coisas que a gente não joga fora de jeito nenhum, que a gente joga, o negócio volta, a gente joga de novo e ele volta. Já teve algo assim? Eu acho que não tem ninguém nesse planeta que não tenha.
questões de sombras, né? Questões conhecidas como sombras nossas, que a gente não vê, às vezes se acumula, às vezes emerge, a gente fala, o que é isso? O que é esse negócio aqui que apareceu? O que é esse sentimento ruim? O que é essa sensação? Às vezes da gente mesmo, a gente para com a gente, de não acreditar em si, de se sentir mal com certas coisas, né? E não é sempre assim, percebe? A gente tem lados e eles emergem e vêm. De repente a gente tá bem, de repente não tá. Uma coisa esquisita, estranha, ruim de se sentir, né? E todas essas babaquices, né, minhas, tuas, de todo mundo se juntam, né, se unem nessa rede. Acho que é muito disso, né, o que ainda acontece com a gente. O medo, né, uns dos outros, de se mostrar. Enquanto eu tô com medo aqui de me mostrar, você tá com medo também de se mostrar, né? Quando você para pra pensar no absurdo que é isso, não faz sentido, né? Mas a gente sente no fundo do ser, não do ser, né, mas do nosso ego, dessa parte nossa humana, né, que está aprendendo, ou que está amarrado, né, nesse processo todo, jogando um jogo que nunca acaba, né, e a gente nem sabe que está dentro de um jogo, ou sabe, mas não sabe muito bem assim, né, porque todo mundo fala da Matrix. Mas cadê que a gente nunca sai disso? Cadê que as coisas se repetem o tempo todo? Não é estranho isso? Cara, e aquelas coisas que às vezes você joga fora dentro de um processo terapêutico? Eu já passei por vários desses. E a coisa volta. Outro dia eu perguntei, né, para um guia. Falei, o que é exatamente que acontece? Eu joguei fora, mas eu achei que tinha jogado e não joguei. É uma faixa. Ele falou, é uma faixa. Você entra numa faixa. Eu falei, então o negócio é não entrar, né? Ele é não entrar na faixa. É só isso, é só não entrar na faixa. Porque toda vez que você entra, novamente, vamos dizer assim, tem várias portinhas, né? A portinha da alegria, a portinha do prazer desmedido, a portinha da enganação, a portinha do eu sou uma bosta, eu sou uma merda, não sirvo pra nada, a portinha do eu quero tudo inconsequentemente, tem várias portinhas. A portinha da paz, ele falou, entra em uma, né? Aí minha cabeça entrou em uma, né? Tipo, eu fingi que eu tava entrando numa porta. Aí ele falou, essa é a portinha tal. O que você sente aí? Aí eu fui falando pra ele, eu sinto tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, agora sai dessa portinha. Imagina que a coisa dessa portinha era ruim. Então aquilo ainda tá impregnado, meio que... Sabe quando você sente um cheiro ruim e aquele cheiro fica no seu nariz? Mas você não tá mais nesse espaço. Mas você vai pra casa e aquilo fica no seu nariz, você fica cheirando aquilo. Você fala, nossa, tem que lavar meu nariz, né? Porque eu tô sentindo esse cheiro. Ele falou, é a mesma coisa. Você ainda fica impregnada daquela energia que você entrou naquela faixa. Aí ele falou assim, agora entre em outra. Só que essa outra é melhor. Aí nessa tem várias coisas boas, sentimentos muito sublimes, coisas que você não costuma sentir no seu dia a dia quando você tá doida, sabe? Aí ele falou, sai dessa porta agora. Aí eu falei pra ele, eu não quero sair dessa, eu quero ficar só aqui. Aí ele falou, não, sai agora pra você fazer o exercício, né? Tá, e saí, pronto, aí ficou neutro. E tem essa energia do neutro também, que você não tá em nenhuma porta. Você não tá sentindo nada. Essa daí eu quase não consigo sentir. Eu geralmente sinto ou alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito boa. Normalmente, né, quando eles falam para eu meditar, eu consigo sentir um pouco do que é esse neutro, né? Sem estar com nada na cabeça. Mas normalmente eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Sempre passa alguma coisa pela minha cabeça, né? E dizem muitas pessoas hoje em dia, não, meditar não é ficar sem pensar nada.
É simplesmente você organizar isso dentro de você para você se sentir melhor, né? Agora, o meu grande desafio, né, que eu compartilho aqui com vocês, porque eu estou aprendendo isso, e talvez seja o de muitos de vocês, né? Porque assim, a gente, ser humano, é muito medroso em muitas coisas, sabe? A gente não se abre muito para as pessoas, porque dá medo se abrir. E só que o pior disso é que, da mesma forma que eu estou fechado, o outro também está fechado para mim de alguma forma, né? Porque a gente tem as nossas questões. E se eu abrir demais e falar sobre isso e me der mal, né, nessa situação? Então, a gente está o tempo todo não sendo a gente. A gente é mais não a gente do que a gente mesmo, perto das pessoas, pelo menos. Quando a gente está sozinho, ou quando a gente tem alguma pessoa de confiança, ou, por exemplo, quando a gente está na espiritualidade com um guia, com pessoas que nos acolhem imensamente, a gente consegue ser a gente consegue falar o que a gente está sentindo, a gente consegue se expressar, a gente consegue dizer, nossa, cara, eu tô com um maior cagaço disso, eu tô com medo disso, dessa situação. Eu não sei como eu vou entrar nisso, né? Se a gente pudesse pelo menos se expressar para que aquilo de alguma forma saísse de dentro da gente e a gente visse que aquilo é natural, mas que tem uma solução para aquilo, que de repente a gente dentro da situação e com outras pessoas, a gente vai encontrar juntos uma solução para aquela situação. Só que normalmente não é assim. Isso é a grande Matrix, né? Que a gente acredita, que a gente está separado, né? Isso é estar separado. E a grande maioria de nós, eu acho que a grande maioria, a gente vê muitas pessoas da espiritualidade falando sobre isso, pessoas que você vê que a pessoa vive mais essa questão bonita da espiritualidade e tem mais essa confiança, mas eu acho que a grande maioria de nós não é assim. Eu não sei, eu queria saber uma porcentagem disso, sabia? Tipo, qual é a porcentagem, né, de pessoas do planeta Terra que vivem assim, que vivem assado, que já tem essa ideia, mas não dá pra saber. Muito do que a gente vê é pela nossa realidade, é pelas pessoas que a gente assiste por aí, que a gente é afim por ideias, e essa parte é a minoria do planeta. Muitas vezes, se a gente for parar para pensar, você não conhece todas as pessoas, como você vai saber? E talvez, né, um dos grandes desafios nossos, eu acho que de todo mundo, é como sair, né, dessa culpa, como sair desse medo, como sair desses apegos, né, de uma forma mais fácil, porque da forma como eu falei ali pra vocês, né, que às vezes eu faço, que eu mando a merda, tudo isso, né, eu faço mesmo isso hoje em dia, de uma forma que eu não fazia antigamente. Muitas vezes eu percebo que essas coisas se dissipam, pelo menos da forma como eu me coloquei, né, nessas situações, muito nesse formato de força, né, de usar até o palavrão para isso, mas também de uma forma humorada, a leveza. É até engraçado, né, porque são coisas tão distintas, né, mas que se complementam, pelo menos nesse caso. Às vezes eu danço, às vezes eu deito e fico sem fazer nada, porque eu não tô com vontade de fazer porra nenhuma. E pode ser que mais lá na frente eu não precise de nenhuma dessas ferramentas. Pode ser que eu pura e simplesmente consiga ficar em paz com tudo e com todos de uma forma muito mais amena e distante dessas ferramentas que hoje em dia eu preciso usar. Eu nunca sei, porque eu fico olhando pra mim lá atrás e eu vejo que eu já mudei muito de coisas que eu era há 10, 20, 30 anos atrás. Você sabe, né, que
Uma pessoa da minha espiritualidade fala assim pra mim: Van, eu prefiro ver você puta xingando tudo do que você triste, né? Isso faz muito parte da minha realidade hoje, porque eu sou muito 8 e 80, sabe? Assim, eu sinto as coisas muito forte dentro de mim, assim. Quando eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Quando eu tô muito triste, eu tô triste. Às vezes eu fico down. Quando eu sinto aquela certa empolgação, aquele certo dinamismo, é isso também. Então, eu preciso sim, eu sinto que eu preciso desse caminho do meio, mas que eu não cheguei nisso ainda. Eu não sei simplesmente viver isso ainda na minha vida. Talvez eu ainda vou viver muito desse 8 e 80, né? Saindo, por exemplo, de um lugar escuro e onde eu estava sozinha e para um local assim de mais dinamismo e talvez, né, esses extremos tão acentuados sejam apenas uma ponte, né, para algo que eu não conheço ainda, que futuramente eu possa viver, né, de uma vida muito mais plena, estável e tranquila, mas que para chegar em tudo isso eu preciso passar por esses caminhos tão diferentes que eu tenho passado e que eu já passei anteriormente, já vários deles. Mudando um pouco de assunto, né, mas na verdade também tem a ver com isso. Tem uma fala, né, do Comino, do Alexandre Comino, né, que eu não vou saber exatamente qual é a frase, mas que ele fala mais ou menos assim, que todos os mestres externos, né, nossos guias e outros mestres também, eles têm só uma função na nossa vida, né, que é trazer a gente para dentro, para o nosso próprio mestre interno. Isso, na verdade, tem tudo a ver, né, com tudo isso que eu tô falando e que o Léo trouxe, né, através dessa revelação, né, de que não existiria mais umbral e tudo aquilo era uma grande mentira, mas dentro disso ele também trouxe grandes informações interessantes sobre esse nosso autoconhecimento, né, sobre esse nosso autoempoderamento, sobre essa questão de não espere tanto de fora, vai mais para dentro. E eu tenho achado sinceramente que isso faz muito sentido. Mesmo que todo o resto seja uma grande loucura, que a gente não entende e não saiba se aquilo é real ou não. E aparentemente não importam todas as teorias, porque no final das contas eu vou viver somente aquilo que eu for capaz, tendo a certeza de que tudo muda, até mesmo isso. A gente querendo, sabendo ou não. E nesse barco eu sigo com a plena satisfação, né, de criar, fazer esses vídeos, trazendo as minhas ideias que eu simplesmente compartilho dessa forma com vocês. Vídeo este, assim como todos os outros, que tem a função de simplesmente expandir, né, através dessa mente que vos fala. Portanto, de tudo isso que eu trago, aquilo que te servir, use para o seu melhor, para o seu bem. Tudo aquilo, por outro lado, que não te fizer o menor sentido, jogue fora simplesmente. E tudo aquilo que você não souber muito bem o que fazer, né, e ficar nessa dúvida, como muitas vezes eu fico, simplesmente, como diz, né, o Diego Roque, que eu não vou saber exatamente com quais as palavras exatas que ele diz, mas algo assim como um separar, né, um guardar na sua caixinha, que talvez depois você vai acessar novamente com outros olhares, somado a situações e a conhecimentos que você vem aprender e a juntar com essas, e dessa forma aumentar mais, né, a percepção desse seu quebra-cabeças
e que eu vou traduzir nessa questão de guardar na caixinha para acessar depois quando precisar, com uma simples expressão: e se? Até o próximo vídeo.